Ana era a primogênita, aquela que herdou o peso das dívidas e a promessa de sacrifício, nascida para ser a solução, e não a filha. Desde cedo, seu futuro foi negociado nas mesas de jantar, onde seu pai, seu Manuel, tentava esconder o tamanho do buraco financeiro que a família tinha cavado. Um sufoco que exigia uma moeda de troca altíssima, e essa moeda era justamente a vida e a felicidade dela, a moça quieta que carregava o fardo da falência como um manto pesado de responsabilidade. O casamento com o Dr. Roberto, um homem rico e frio que colecionava propriedades e silêncios, não foi um ato de amor, mas um contrato selado com desespero e joias caras, garantindo que os credores batessem em outra porta. Ana cumpriu sua parte, tentou ser a esposa perfeita na mansão vazia, engolindo a solidão e a falta de afeto em nome da estabilidade dos pais e irmãos, vivendo uma farsa social elegante que por algum tempo pareceu sustentável. Mas o dinheiro, como tudo na vida, é volátil. O inevitável aconteceu. A fortuna de Dr. Roberto não era tão sólida quanto parecia, e quando a crise financeira quebrou o alicerce da união, o casamento se desfez em meio a brigas frias e acusações públicas, deixando Ana sem o marido, sem o luxo e, pior, sem a gratidão que esperava. Ela retornou à casa da família que agora, embora não estivesse na miséria total, ainda sentia o impacto do baque. A família, incapaz de aceitar a própria culpa e a má gestão dos negócios de seu Manuel, prontamente elegeu Ana como a única responsável pelo fracasso do acordo e pela nova instabilidade que pairava sobre a mesa de jantar. Ela se tornou a voz constante da culpa, tratada com desprezo velado pela mãe e com olhares de decepção pelo pai, uma mancha na reputação familiar que antes fora motivo de ostentação. Ana aceitou o papel de pária, recolheu-se ao quarto dos fundos e escolheu o silêncio como única forma de sobreviver àquela amargura cotidiana, vivendo como uma sombra que servia apenas para lembrar a todos o que eles tinham perdido, engolindo a liberdade que nunca teve e o futuro que havia sido roubado, enquanto o tempo escorria lento e doloroso entre as paredes da casa que cheirava a mofo e ressentimento. Era raro ela sair, mas certo dia, em uma ida ao mercado da cidadezinha encravada no Nordeste, ela desviou o caminho, atraída por um som que quebrava a monotonia e o luto de sua alma. Um violão tocado com uma melancolia alegre na praça de terra batida, onde a vida real parecia pulsar longe dos luxos e das falsidades que ela conhecera. No centro da praça, sentado num caixote, estava Juvenal, um músico de rua com a pele curtida pelo sol da caatinga e o sorriso fácil de quem não tinha nada, mas era dono do próprio tempo. Ele tocava forrós antigos e choros tristes, e a sua simplicidade, refletida na camisa desbotada e nos sapatos empoeirados, era um contraste gritante com a riqueza forçada que Ana havia tentado vestir por anos. Enquanto a música vibrava no ar quente, Juvenal percebeu o olhar fixo da moça vestida de forma discreta e séria, com uma dor tão profunda cravada nos olhos que parecia ter vindo de outras vidas. Ele não viu a ex-esposa do Dr. Roberto, nem a filha fracassada da família devedora. Ele viu apenas a emoção crua e a ânsia por algo que estivesse além do muro daquela praça. Depois da melodia, ele se aproximou, não perguntou seu nome ou sua história, apenas afirmou com uma certeza desarmante que o peso que ela carregava não cabia numa vida só, e perguntou se ela não estava cansada de ser a herdeira da vergonha, sugerindo que o sol da estrada era o único a lavar a poeira da alma, percebendo que as palavras dela estavam presas, mas a ânsia de fugir gritava alto. Juvenal ofereceu o impensável: largar tudo, o passado, o nome, o peso do sobrenome, e seguir com ele na caminhada errante pelo sertão, tocando a vida, trocando a segurança fria de um teto pela liberdade quente da poeira e do anonimato, garantindo que
Na estrada, ninguém perguntaria quem ela era, apenas de onde ela vinha e para onde ia, e ela poderia escolher a resposta. Ana passou dias agonizando entre o conforto humilhante e a promessa incerta, mas irresistível da estrada. Ela percebeu que a segurança da família era apenas uma prisão dourada onde a tratavam como um erro, e a vida com Juvenal, apesar de pobre e instável, oferecia o único luxo em que ela nunca pôde comprar: a oportunidade de ser Ana, sem adjetivos, sem culpas. Na madrugada seguinte, com apenas a roupa do corpo e o som do violão de Juvenal ecoando em sua mente como um farol, Ana virou as costas para a casa da culpa e correu em direção ao desconhecido, trocando o peso do nome pela leveza da estrada, iniciando uma jornada de redescoberta que vocês só acompanharão aqui no Corações do Passado. Para não perder nenhum capítulo dessa história de liberdade e amor simples, deixe seu like e inscreva-se no canal agora mesmo. A poeira fina e avermelhada da estrada virou a nova seda de Ana. Uma troca dolorosa para o corpo, mas incrivelmente revigorante para a alma, que pela primeira vez em anos respirava sem a pressão do olhar julgador da mãe ou do pai. A primeira semana foi um teste de resistência, onde ela trocou o café refinado por água de cacimba e a fartura da mesa por cuscuz dividido e rapadura. Mas cada bolha no pé e cada picada de mosquito pareciam lavar um pouco mais da vergonha que a sufocava na casa da família. Juvenal era o guia perfeito para esse novo mundo. Um homem que entendia de silêncio e de sol. E ele nunca forçou Ana a falar sobre o passado, tratando o luxo que ela havia deixado para trás como uma fantasia boba, da qual ela finalmente havia acordado. A dinâmica deles era estranha. Ele ensinava a ela como ler o céu para prever a chuva e como arrumar a mochila para equilibrar o peso, enquanto ela apenas observava, aprendendo que o valor de um homem não estava na conta bancária, mas na capacidade de tirar uma melodia bonita de um pedaço de madeira. Ainda assim, o fantasma da culpa rondava, e Ana tinha medo de ser reconhecida, baixando a cabeça toda vez que passavam por vilarejos maiores, temendo que alguém soubesse que a ex-esposa do Dr. Roberto estava ali, suja de poeira e carregando um violão velho. Foi numa tarde, à beira de um riacho seco, que o silêncio de Ana foi quebrado. Juvenal estava tentando consertar uma corda do violão e cantou um verso inventado sobre a beleza da imperfeição. E Ana, sem conseguir se conter, soltou uma gargalhada genuína, um som que ela não ouvia desde a infância. O riso dela paralisou Juvenal por um instante. Era um som tão cristalino, tão inesperado, que ele largou o instrumento, contente por ter conseguido arrancar algo que a riqueza e o casamento forçado nunca haviam permitido que viesse à tona. Eles se aproximaram de Juazeiro, e Ana viu a cidade grande com outros olhos, percebendo que as pessoas que corriam ali estavam tão presas quanto ela estava em sua casa. Mas a diferença era que ela podia partir a qualquer momento, e essa liberdade era inegociável. Juvenal começou a tocar em Praça Central. E Ana, superando a timidez, passou a ajudar a recolher as moedas, observando a generosidade dos mais pobres e sentindo o calor das pessoas que apreciavam a arte, uma experiência que a ensinava sobre o valor real das coisas. Certa manhã, enquanto ela vendia água para os passantes, um homem bem vestido, que parecia vir da capital, parou e olhou longamente para Ana, perguntando se ela não era a filha de seu Manuel, mencionando o escândalo financeiro que abalou a família dela. O pânico voltou com força, mas antes que Ana pudesse fugir, Juvenal se aproximou, colocou o braço em volta dela e disse ao homem que a moça ali era Ana do Sertão, e que se ele não fosse comprar uma música, que seguisse seu caminho, deixando claro que o passado dela não era assunto daquele lugar. Naquele abraço simples, Ana sentiu a força de quem a protegia, sem exigir nada em troca.
e percebeu que havia trocado uma vida de vergonha garantida por uma vida de liberdade incerta, mas infinitamente mais feliz. Um destino que vocês não podem perder o desenrolar. Clique no botão de inscrição e ative o sino para não perder o próximo capítulo de Corações do Passado. Aquele momento na praça, quando Juvenal a chamou de Ana do Sertão, funcionou como um batismo de fogo, queimando os últimos resquícios da Benedita falida e culpada, deixando para trás apenas a poeira e a promessa de um futuro incerto, mas totalmente dela. Depois daquele dia, Ana parou de andar de cabeça baixa, percebendo que o segredo que ela tanto temia expor não era mais dela, mas sim uma história antiga que não cabia mais na bagagem leve que carregavam. Juvenal, percebendo a nova coragem nos olhos de Ana, começou a ensiná-la a tocar a percussão com o cajón improvisado que carregavam. Um ritmo simples, que dava corpo à melodia e que a fazia sentir útil e parte da arte, e não apenas uma plateia. Para Ana, o som repetitivo da madeira era terapêutico, muito mais honesto do que as conversas vazias e cheias de juros que ela era obrigada a ouvir nas festas da capital. E a cada batida ela sentia que estava recuperando o ritmo perdido da própria vida. As noites, sob o céu estrelado do Nordeste, viraram o novo teto de cristal do casal, e as conversas, antes raras, se tornaram longas, onde eles trocavam silêncios confortáveis e planos simples de chegar até o litoral em busca de novas praças. O espelho da vitrine de uma vendinha revelou uma Ana diferente, mais magra, com a pele queimada de sol, mas com um brilho nos olhos que a maquiagem cara de antigamente jamais havia conseguido comprar. Era o rosto da liberdade. Nem tudo era poesia, e um dia eles ficaram sem conseguir um bom lugar para tocar. O dinheiro minguou, e Ana se pegou sentindo a mesma ansiedade que sentia na falência da família, o medo de ser um peso. Juvenal apenas riu da preocupação dela, afirmando que a fome deles era temporária e que a riqueza era ter a lua por candeeiro e o violão por sustento, ensinando-a que a verdadeira segurança não estava na conta bancária, mas na capacidade de se adaptar. Na manhã seguinte, ao invés de esperar, Ana pegou as poucas frutas que tinham e as trocou por pães quentinhos em uma padaria, usando a inteligência de sobrevivência que ela havia reprimido na vida de Madame. Mas a poeira que ela tentava limpar teimava em voltar. Numa rodoviária movimentada, Ana ouviu um pedacinho de conversa sobre a família dela e soube que a mãe, Maria, estava muito doente, pedindo para vê-la. A notícia jogou Ana em um dilema terrível. Voltar significava enfrentar a culpa e o julgamento que ela havia fugido, mas ignorar o pedido da mãe, mesmo depois de todo o sofrimento, parecia uma traição ao novo coração que ela havia construído. O peso da obrigação puxava para trás, mas o chamado da estrada e principalmente o amor simples de Juvenal a empurravam para frente, e a decisão de ir ou ficar, de aceitar o perdão ou escolher a liberdade, será o que definirá o verdadeiro destino de Ana do Sertão. E essa virada dramática você acompanha no próximo capítulo. Por isso, se emocione com a gente, deixe seu like e inscreva-se agora no Corações do Passado. A notícia da doença de Maria, a mãe, caiu sobre Ana como a primeira chuva forte depois de uma longa seca, trazendo um alívio doloroso e um pânico igualmente forte de ter que retornar para enfrentar a culpa. Apesar de toda a dor que Maria havia causado ao forçá-la a um casamento infeliz, o chamado de morte era o peso mais insuportável, fazendo Ana acreditar que o insucesso financeiro e o estado da mãe eram, de alguma forma, o preço que ela pagava por ter buscado a própria felicidade. Juvenal, que estava sentado na calçada observando o movimento para decidir o local do próximo show, percebeu que a alegria de Ana tinha escoado. Ele não perguntou o que havia acontecido, apenas se aproximou,
compreendendo que a batalha dela era silenciosa e interna. Ele pegou a mão dela e a beijou. No pulso, um gesto de respeito e apoio que falava mais alto do que qualquer promessa. Juvenal entendia que a Ana que ele amava precisava de espaço para lutar contra os fantasmas do passado e ele não seria mais um opressor. Naquela noite, sob um céu de poucas estrelas, Ana finalmente desabafou, contando sobre a mãe que a amava com a mão que a sufocava e sobre o terror de voltar para ser novamente a Benedita culpada e falida. Juvenal ouviu tudo pacientemente e então lhe disse que a vida era feita de escolhas e que a Ana do sertão que ele conhecia não devia nada ao nome que ela havia deixado para trás, pois o perdão, o verdadeiro perdão, vinha de dentro. Contudo, o senso de obrigação martelava na cabeça de Ana. Ela se pegou pensando se conseguiria viver em paz, sabendo que havia ignorado o último pedido da mãe, uma chance final de resolver os nós da família. Ana passou a maior parte da noite observando Juvenal dormir sereno e percebeu que a liberdade dele era pura e que ela não podia contaminar a simplicidade daquele amor com o drama tóxico de sua família rica. Na primeira luz da manhã, com o corpo exausto, mas a mente clara, Ana tomou a decisão que mudaria seu destino. Ela não voltaria. Seu futuro estava traçado na poeira da estrada e no ritmo do cajón, e não nos salões vazios da capital. Ela escreveu uma carta, concisa, cheia de emoção, pedindo perdão por não voltar, mas deixando claro que amava a mãe e que estava bem, e entregou o envelope a um motorista de ônibus de confiança para que ele a levasse. Ao ver o ônibus partir, levando consigo as palavras que selavam sua ausência, Ana sentiu um alívio tão grande que a fez chorar, como se tivesse finalmente conseguido cortar o último cordão umbilical com a vida que a envergonhava. Eles pegaram o violão e a mochila, prontos para seguir viagem, mas o que Ana não sabia é que a carta, antes de chegar à mãe doente, cairia nas mãos de João, o irmão ressentido, transformando o silêncio de Ana em um motivo para a vingança que virá buscá-la na estrada. Um perigo que só você descobrirá assistindo ao próximo capítulo. Ative o sino e inscreva-se agora no Corações do Passado. O adeus silencioso de Ana à sua vida passada foi o começo de um renascimento na poeira. E ao lado de Juvenal, ela sentiu uma leveza que o mármore frio da casa da família jamais poderia ter oferecido. Cada passo na estrada era 1 metro de distância da culpa que a sufocava. E o nome Benedita parecia ter sido deixado para trás, junto com os sapatos apertados e as festas vazias da alta sociedade. Eles seguiam o vento, Juvenal com o violão e o sorriso frouxo, Ana com a mochila nas costas e um olhar atento, aprendendo que o sustento vinha da melodia e da generosidade das pessoas simples, não de contas bancárias gigantes. A rotina era cansativa, mas purificadora. Acordar cedo, tomar café em bicos de estrada, Juvenal se apresentando em feiras e praças, e Ana ao seu lado, não mais como uma esposa troféu, mas como parceira, coletando as moedas no chapéu. Ana descobriu o prazer de usar suas mãos para fazer pequenos bordados e artesanatos, que ela vendia rapidamente, trocando a pressão de gerir um casamento falido pela dignidade de gerar seu próprio dinheiro suado. Ela era feliz de um jeito rudimentar e verdadeiro, mas nas noites de silêncio, quando olhava para o céu aberto, sentia um medo gelado de que a liberdade fosse apenas um empréstimo caro e que o passado viesse cobrar juros altos. E o passado se movia. Na capital, a carta de Ana, carregada de dor e despedida, foi interceptada por João, o irmão, que cuidava dos negócios da família e estava consumido pela vergonha e pela falência iminente. João leu o pedido de perdão de Ana como uma afronta, uma declaração de que ela escolhia a farra da estrada em vez do dever para com a mãe agonizante, e sua raiva se transformou em um propósito vingativo. Maria,
A mãe definhava sem saber da carta, mas João usava o sofrimento dela para alimentar seu ódio, jurando que arrastaria Ana de volta, nem que fosse à força, para que ela pagasse pelo escândalo. Para João, resgatar Ana era mais do que um ato de família, era uma tentativa desesperada de restaurar a honra do nome manchado, e ele não hesitaria em usar todos os recursos que restavam para encontrá-la. Com um mapa do Nordeste nas mãos e os últimos trocados do cofre, João contratou um velho motorista de caminhão para iniciar uma caçada impiedosa, seguindo as possíveis rotas dos músicos de rua. Enquanto Ana e Juvenal riam sob a sombra de um pé de manga, alheios ao perigo, João se aproximava, transformando a liberdade da estrada na armadilha que selaria o destino da família. E essa perseguição eletrizante você assiste no próximo Corações do Passado. Ative o sino e inscreva-se agora para não perder. Ana olhava para o céu. O cheiro de poeira e mato era o seu novo perfume. Ela estava acostumada a joias pesadas, mas agora o peso que carregava era apenas a mochila e a leveza da consciência que pela primeira vez estava limpa. Juvenal tocava um shot alegre enquanto esperavam a carona em um trecho isolado do sertão. Ele nunca perguntava sobre o passado, tratando Ana como se ela tivesse nascido ali sob o sol quente, e esse silêncio respeitoso era o maior presente. Ela já não sentia o desejo de se esconder quando o ônibus passava. Vestida de chita simples, Ana bordava pequenos guardanapos e sentia um orgulho que nenhum banquete nos salões vazios da capital havia lhe proporcionado. No entanto, o medo era uma sombra que viajava com eles, um sussurro gelado de que a sorte deles era boa demais e que cedo ou tarde a conta da antiga vida viria cobrar juros altos daquela liberdade emprestada. Longe dali, João dirigia pela BR com os olhos vermelhos de insônia e ressentimento. Ele não estava caçando uma irmã, estava caçando uma dívida de honra que precisava ser paga com o sofrimento e a humilhação de Ana. Ele parava em cada posto de gasolina, subornando frentistas e oferecendo dinheiro por qualquer pista de um casal viajante, ele com violão e ela com um ar distante de quem não pertencia àquele cenário. João estava acostumado a motoristas e ar-condicionado, e a dureza da estrada e as noites mal dormidas apenas aumentavam sua fúria, convencendo-o de que Ana estava vivendo uma farsa para envergonhar a todos. Ele ligava diariamente para a capital, ouvindo a voz fraca de Maria, sua mãe, e cada gemido dela era um martelo batendo na cabeça de João, confirmando que Ana era a única culpada pelo declínio familiar. Ana e Juvenal haviam parado em um vilarejo que parecia esquecido no mapa para descansar, antes de seguir para a próxima cidade. O destino era o mesmo que João havia marcado com um X vermelho. Na praça, enquanto Juvenal tocava para um punhado de crianças, Ana sentiu um arrepio. Ela olhou para um caminhão que passava lentamente, com um homem de rosto fechado ao volante, e afastou a sensação de ser observada. Poucas horas depois, no mesmo vilarejo, João encontrou um vendedor de artesanato que se lembrava de Ana, a moça que vendia bordados finos na feira, e a descrição era a prova exata que faltava para apertar o cerco. O cheiro de pastel frito da praça ainda estava no ar quando João soube a direção exata que eles haviam tomado. Ele deu a ordem impaciente para que o motorista os alcançasse antes do amanhecer. Ana e Juvenal, embalados pela doce ilusão da liberdade, caminhavam direto para o encontro amargo com o passado, que fará tremer as bases deste amor na estrada. E você não pode perder essa emboscada no próximo Corações do Passado. Ative o sino e inscreva-se agora, para descobrir se o amor resistirá à vingança da família. João sentiu o cheiro forte de óleo diesel e terra batida, mas ignorou o desconforto. Ele estava tão perto de Ana que o ódio parecia ter gosto de ferro na sua boca. O motorista acelerava,
O velho caminhão, ignorando os buracos da estrada de pissarra, apressado para cumprir a tarefa antes do sol nascer. Para João, cada quilômetro percorrido era um passo para recuperar a dignidade roubada pela irmã que escolheu a boemia. Ele não ia aceitar migalhas de honra, ele queria o pagamento total, e Ana seria a moeda de troca, arrastada de volta para a capital como prova de seu dever. A imagem da mãe definhando na cama de seda, chamando pelo nome da filha ingrata, era o combustível perfeito. João se convenceu de que estava agindo por amor familiar, quando na verdade agia por pura vingança e pelo desejo do controle perdido. Longe do barulho ensurdecedor do motor, Ana e Juvenal caminhavam de mãos dadas, a lua cheia iluminando o atalho que cortava o campo seco. Juvenal assobiava uma melodia nova que havia inventado um ritmo leve que parecia espantar os maus espíritos da noite. Ana olhou para as estrelas, sentindo que nunca havia respirado de verdade antes de conhecer aquela liberdade suja de poeira. Ela pensou nos bordados finos que vendia e sorriu, trocando o peso do ouro pela alegria de um abraço apertado. Juvenal percebeu um silêncio em Ana que não era paz, mas sim apreensão. Ele parou de assobiar e a abraçou pela cintura, dizendo que na estrada tudo é passageiro, menos o caminho que eles escolhiam juntos. Eles compartilharam um pedaço de rapadura e um gole de água quente que restava na garrafa. Naquela simplicidade extrema, Ana sentia mais segurança do que em todos os castelos que o casamento arranjado havia lhe prometido. De repente, o ar ficou pesado. Ana ouviu um barulho distante, um som que não combinava com o silêncio do sertão. Um motor pesado e insistente, vindo de trás, engolindo a distância rapidamente. Um calafrio correu pela espinha de Ana. Não era medo de bandido de estrada, era o cheiro familiar do dinheiro sujo, do poder que a havia oprimido. Ela apertou a mão de Juvenal e sussurrou que eles precisavam apressar o passo. Na cabine do caminhão, João deu um soco no painel ao ver as duas figuras na estrada iluminadas pelos faróis. Ele reconheceu o jeito de andar de Ana, a cabeça erguida, apesar da roupa simples, e um sorriso cruel rasgou seu rosto. O motorista pisou no freio, fazendo o caminhão derrapar na pissarra e levantar uma nuvem densa de poeira vermelha. A cena da emboscada estava armada. Ana e Juvenal parados, cegos pelo clarão, e João pronto para descer e confrontar o casal. A poeira baixou, revelando o rosto furioso de João e o terror nos olhos de Ana, que finalmente encarava a culpa que veio cobrar seu preço. O que João fará com a irmã? E o homem simples? A liberdade deles acaba aqui, ou Juvenal terá coragem de enfrentar a ira da família. Descubra o confronto épico que irá destruir a paz de Ana no próximo Corações do Passado. Ative o sino e inscreva-se agora para não perder o grito que quebrará o silêncio da estrada. O chão tremeu quando João bateu a porta do caminhão com violência, a poeira ainda rodopiando sob a luz fraca dos faróis. Ele parecia um coronel descendo do cavalo, vestido na sua raiva engomada, e a única coisa que Ana podia sentir era o peso do julgamento. O olhar dele varreu Juvenal com desprezo e parou em Ana, fixo e frio como o gelo do sul. Ele não a chamou de irmã, mas sim de vergonha. Você achou mesmo que ia fugir do preço que sua irresponsabilidade nos custou, Ana? Ana sentiu o estômago revirar. O cheiro de diesel e perfume caro de João a lembrando de tudo que ela tentou deixar para trás. A culpa era um veneno antigo correndo nas veias dela, paralisando-a na mesma posição de submissão de anos atrás. Juvenal apertou a mão de Ana e se colocou na frente dela sem hesitar. Ele era simples, descalço e suado, mas sua postura era de um rei protegendo seu reino, sem medo daquele engravatado cheio de pompa e arrogância. Sai da frente, moleque. João deu um passo para o lado, ignorando o músico como se fosse um mosquito.
O assunto não é com você, é com a mulher que jogou nosso nome na lama e fez a mamãe chorar lágrimas de sangue. A dívida da mamãe só vai ser paga se você voltar para a capital, Ana. Você é a prova de que ainda temos algum controle e alguma honra na cidade. Você volta por bem ou eu te arrasto daqui como um bicho. Ana, no entanto, reuniu um fiapo de coragem, lembrando-se da risada leve que Juvenal havia lhe ensinado. Ela deu um passo à frente, encarando. O irmão com um brilho novo nos olhos. Eu não sou mais sua. Juvenal colocou a mão no ombro de Ana, falando com a voz tranquila, mas firme, que contrastava com o ódio de João. Ela escolheu a liberdade, João. O passado dela ficou para trás, e ela não te deve mais nada. A menção à liberdade fez João explodir em fúria. Ele avançou, a mão estendida para agarrar o braço de Ana e arrastá-la para o cativeiro de luxo que ele chamava de lar. Rápido como um raio, Juvenal bloqueou o caminho, não com violência, mas com um muro de carne e osso. Ele não ameaçou, apenas impôs a barreira inegociável da proteção. Você não vai tocar nela. João recuou, a testa vincada. Ele entendeu que o problema não era só Ana, era a influência daquele homem simples que estava dando a ela a força para desafiar o poder da família. Eu volto, Juvenal, e quando eu voltar, o preço será muito maior que o seu violão. O motor do caminhão roncou alto e João subiu de volta, deixando Ana e Juvenal na estrada, no meio do nada, com o gosto amargo da ameaça pairando no ar. Eles escaparam por pouco, mas o confronto mostrou que a paz é ilusória e a vingança familiar é implacável. O que Juvenal fará agora para proteger Ana? Será que ele terá que lutar com a única coisa que não tem? Dinheiro? Não perca o plano de fuga. Desesperado no próximo Corações do Passado, ative o sino e inscreva-se agora, para ver se o amor vence essa perseguição cruel. O silêncio que se abateu sobre a estrada depois que o caminhão sumiu foi mais pesado que o barulho. O rastro de poeira vermelha era a única prova visível da passagem furiosa de João. Mas o medo dele tinha se instalado no peito de Ana como um parasita. Juvenal abraçou Ana com força, sentindo o tremor dela, e a guiou para a beira da mata, longe da luz traiçoeira dos faróis. Ele limpou a poeira do rosto dela com a manga da camisa, tentando transmitir calma, que ele mal sentia, repetindo que eles estavam a salvo por enquanto. Ana desabou, as lágrimas vindo não de tristeza, mas de raiva e humilhação. Ela sussurrou que o irmão tinha razão, que ela era a culpa, que ela tinha sujado o nome da família e agora estava arrastando Juvenal para o inferno particular dela. Juvenal a segurou pelos ombros e a forçou a encará-lo, dizendo que o nome dela era música para ele e que o passado não era mais que uma sombra. Ele garantiu que Ana não o arrastava, mas sim o elevava a uma vida de verdade. Apesar da doçura, a realidade era um soco no estômago. Eles haviam comprado tempo, mas a ameaça de João não era vazia. Ele voltaria, e da próxima vez estaria preparado para usar não apenas a força, mas o poder do dinheiro. Juvenal sabia que caminhar não era mais uma opção segura. Ele disse que eles precisavam sumir, ir para o interior do Nordeste, para onde o asfalto não chegava e onde a influência dos coronéis da capital era apenas uma piada distante. O grande obstáculo era a grana. Juvenal vivia do que tirava do violão nas praças, o suficiente para um prato de comida e uma noite sob o céu, mas muito pouco para uma fuga rápida e eficiente que exigia ônibus e transportes clandestinos. Ana, que há muito não tinha controle sobre as próprias finanças, tocou o pescoço, onde escondia o último resquício da vida antiga, um pequeno medalhão de ouro, presente da avó, que ela tinha guardado em segredo. Ela disse que iriam vender a joia na primeira cidade que encontrassem. Não era muito, mas seria o suficiente para comprar 2 bilhetes de ônibus para longe dali, talvez até o Ceará, onde Juvenal tinha família. O músico
Se sentiu mal em aceitar aquele sacrifício, o último elo físico de Ana com a vida de conforto, mas a segurança dela vinha em primeiro lugar. Ele concordou, dizendo que o ouro seria a gasolina da liberdade deles. Eles retomaram o caminho sob a escuridão total, mas agora a passos apressados e determinados. Ana não era mais a mulher calada e amarga, mas uma estrategista, discutindo com Juvenal os melhores caminhos e as cidades a evitar. A liberdade tinha um preço alto, pago em ouro e na constante sombra da perseguição de João. Será que a pequena fortuna do medalhão será suficiente para costurar o futuro dos dois, ou a família de Ana voltará a roubar a paz deles antes de chegarem ao Ceará? Não perca a fuga mais arriscada de todas no próximo Corações do Passado. Ative o sino para não perder e inscreva-se agora no canal. Eles caminharam a noite toda, a adrenalina da fuga mantendo o cansaço à distância, e chegaram ao amanhecer em uma pequena cidade na divisa de estados, um lugar anônimo e poeirento, perfeito para se misturarem. A prioridade era a grana e o bilhete. Ana sentia a urgência no peito. Quanto mais tempo ficassem parados, maior a chance de João usar o poder dele para fechar as rotas e encontrá-los. Eles encontraram uma lojinha de antiguidades no fundo de um beco esquecido, um lugar com cheiro de mofo e solidão, onde o velho dono parecia mais um ourives fantasma. A descrição era a maior qualidade do lugar. Com a mão trêmula, Ana tirou do pescoço o pequeno relicário de ouro que guardava desde a adolescência, o último pedaço de riqueza material que ela ainda controlava e que agora seria trocado por esperança. Juvenal pegou o objeto e encarou o velho ourives, explicando que precisavam do valor total e que não havia tempo para enrolação. O velho olhou o ouro, avaliou o desespero e ofereceu uma quantia humilhante, mas inegociável. Ana concordou imediatamente. O preço era baixo, mas era o dinheiro da liberdade. Ela sentiu um soco no estômago ao ver o ouro sumir na mão do velho, mas a dor foi rapidamente substituída por uma satisfação estranha, a de não dever mais nada àquele passado de luxo. Com as notas amassadas no bolso, eles correram para a rodoviária, um prédio barulhento e caótico, e compraram 2 bilhetes para o interior do Ceará, a viagem mais longa e indireta que o dinheiro permitia. O destino era a fazenda dos tios de Juvenal, um lugar tão distante e humilde que a rede de influência de João jamais se daria ao trabalho de procurar. Finalmente, Ana teria a proteção da obscuridade. Enquanto esperavam o ônibus, sentados em um banco de plástico duro, o alívio começou a tomar conta. Juvenal sorriu, dizendo que a partir daquele momento ela não era mais Ana, a culpada, mas apenas a companheira dele, na estrada e na vida. A paz, no entanto, durou pouco. Ana viu um homem de terno, muito bem vestido, para aquela rodoviária de interior, conversando de forma intensa com o gerente de bilheteria e mostrando uma foto. Era João. Ele não estava ali pessoalmente, mas a família dele tinha gente em todos os cantos, e o dinheiro já estava pavimentando o caminho para encontrá-los, cobrindo o Nordeste com uma rede invisível de vigilância. O ônibus chegou roncando. Eles se levantaram e correram, misturando-se à multidão. A venda do ouro deu a eles a fuga, mas não a segurança. Será que o terno de João alcançará o ônibus antes que Ana e Juvenal cheguem à proteção do sertão do Ceará? Não. Perca o plano desesperado no próximo Corações do Passado. Ative o sino e inscreva-se agora para descobrir se a liberdade deles acaba na próxima parada. O ônibus roncava impaciente, engolindo a multidão que se apressava para embarcar. Ana e Juvenal se espremeram, os corações batendo no ritmo acelerado do motor, sem olhar para trás onde o homem de terno ainda
Conversava freneticamente com o funcionário da rodoviária. Eles conseguiram subir, quase tropeçando no degrau, e se jogaram nos primeiros assentos vazios que encontraram, lá no fundo, perto do banheiro, um lugar que cheirava a poeira e óleo diesel. O desespero fez com que a discrição fosse a última das preocupações. O motorista, sem se importar com o caos que deixava para trás, fechou a porta com um estalo metálico e o veículo começou a se mover lentamente no começo, depois ganhando velocidade na saída da pequena cidade. Ana não respirou fundo até que a rodoviária sumisse no horizonte. Aquele homem em terno, enviado por João, era a prova de que a influência da família era longa e que a liberdade que tinham comprado era apenas temporária e muito frágil. O conforto havia sumido de sua vida. Sentada no banco de plástico duro, balançando no ritmo da estrada esburacada, ela sentiu a diferença brutal entre a vida de luxo que havia rejeitado e a realidade da fuga. Juvenal, percebendo o tremor dela, apertou sua mão forte. Ele não precisava falar. Aquele contato simples, o cheiro de suor e estrada dele, valia mais do que todas as promessas vazias que João já havia feito em seus anos de casamento. Ela encostou a cabeça no ombro dele e fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, Ana não era a culpada, não era a herdeira fracassada, era só uma mulher exausta, fugindo para um futuro incerto com um músico de rua. A viagem seguiu por algumas horas na escuridão, e a adrenalina começou a dar lugar ao cansaço. Foi então que o ônibus diminuiu a velocidade de novo, acionando o pisca-alerta. Um posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal apareceu na beira da estrada, iluminado por holofotes fortes, e a tensão voltou cortando o ar como uma navalha. Era rotina, mas bastava uma ligação de João para que a rotina se transformasse em armadilha. Juvenal a olhou, os olhos arregalados, e sussurrou que eles deveriam agir como um casal comum e invisível, que apenas voltava para casa no sertão, sem nada a esconder, além da própria pobreza. Quando os policiais subiram no ônibus, circulando com lanternas e pedindo documentos, Ana escondeu o rosto no ombro de Juvenal, forçando um sono profundo, agarrada ao braço dele, como se o conhecesse há uma vida inteira. Por um milagre de discrição, ou talvez por negligência, os policiais apenas checaram os bancos da frente e desceram, deixando o ônibus seguir. A fuga continuava, mas o dinheiro estava sumindo rápido e a próxima parada, o interior do Ceará, ainda parecia muito longe. O que Ana e Juvenal farão quando a sorte acabar e a influência de João conseguir fechar todas as portas no caminho para o Ceará? A grana da joia já acabou e a estrada é longa. Não perca a maior encruzilhada de suas vidas no próximo Corações do Passado. Ative o sino e inscreva-se agora para descobrir se eles conseguirão alcançar a liberdade ou se serão obrigados a voltar para a vida de culpa e silêncio. O balanço do ônibus na madrugada era um embalo lento, mas para Ana, cada solavanco era um lembrete do quão longe ela estava da mansão de João e do peso opressor que ela finalmente havia deixado para trás. Ela tinha sido Benedita, a primogênita trocada por uma promessa de salvação financeira que nunca se cumpriu. O casamento com João tinha sido a última cartada da família para evitar a ruína. Mas quando o dinheiro sumiu, o único nome que sobrou para carregar a culpa foi o dela. A família não gritava, eles a tratavam com um silêncio cortante, como se ela fosse um erro muito caro, uma vergonha que precisava ser guardada atrás dos muros altos de uma vida sem amor e repleta de obrigações sociais. Ela viveu anos como uma estátua amarga, com a voz embargada pela culpa que a sufocava, e a única coisa que a mantinha era a fachada perfeita que precisava sustentar para não afundar o nome da família de vez. O destino, porém, tem seus próprios caminhos, e o dela
A levou a uma praça em Recife, onde o calor era sufocante, e o som de uma viola rasgava o ar com uma alegria descompromissada que ela não conhecia. Lá estava Juvenal, o músico de rua, suado e com o chapéu amassado no chão, tocando com uma alma que parecia feita da poeira da estrada e da felicidade simples de quem não tinha nada a perder. Ana o observava de longe, escondida pelo vidro escuro do carro que a esperava. Ela estava acostumada a ser invisível, mas a música dele a viu, e a emoção que ela tentava esconder subiu aos olhos. Quando ele parou de tocar, em vez de pedir dinheiro, Juvenal se aproximou com a maior naturalidade, olhando fundo na tristeza dela, sem perguntar quem ela era ou o que fazia ali. Ele só disse que a tristeza dela era bonita demais para estar presa. Ele não se importava com o sobrenome falido, com o ex-marido rico ou com a culpa que ela carregava como um manto. Ele se importava com o fogo que ele viu por trás dos olhos frios de Benedita e a convidou para trocar o peso do ouro pela liberdade do caminho. Aquele convite simples, desprovido de qualquer julgamento, foi o que quebrou as correntes. Ana não hesitou. Trocar a vida de vergonha e silêncio por uma vida incerta, mas ao lado de Juvenal, era a única maneira de respirar. Naquele assento duro do ônibus, sentindo o cheiro de estrada e suor do homem ao seu lado, Ana percebeu que a fuga não era só de João e sua família, era de si mesma, da Benedita culpada que o mundo havia inventado. Mas a liberdade da estrada não paga as contas, e o dinheiro do pouco ouro que sobrou está no fim. Como Juvenal, um simples músico de rua, vai conseguir proteger Ana quando a única coisa que resta a eles é a poeira e o sol inclemente do Ceará. Não perca o próximo capítulo de Corações do Passado, ative o sino e inscreva-se agora para descobrir se o amor simples pode vencer a força do dinheiro e da influência. O sol começou a rachar o horizonte quando o ônibus parou numa rodoviária mofada, cheirando a poeira e café forte. Ana sentiu um alívio momentâneo por ter deixado o perigo para trás, mas a tensão da madrugada grudava na sua pele como um suor frio, lembrando-a da fragilidade daquela fuga. Juvenal desceu primeiro, esticando as pernas e ajeitando o chapéu amassado. Eles se afastaram da confusão, sentados num banco quebrado, e ele tirou o bolo de notas amassadas que havia sobrevivido. A conta foi rápida e cruel. O que sobrou mal daria para uma refeição decente para os dois. Ana olhou para o chão, mordendo o lábio, sentindo o fantasma da Benedita culpada ressurgir. Ela pensou na joia que vendeu, na quantia que parecia enorme na capital e agora não era nada no meio da estrada. O peso de ser um fardo começou a sussurrar no seu ouvido. Juvenal percebeu o olhar de autocrítica dela e apertou sua mão. Não era hora de se lamentar, disse ele com a simplicidade que a encantava. Era hora de usar o talento que Deus deu. A viola dele não pedia licença, só precisava de um lugar para ressoar e levantar a passagem para o Ceará. A cidade era pequena, mas o mercado estava agitado. Ele pegou a viola, prometendo a ela que voltaria em poucas horas com o dinheiro. Ana ficou num quiosque perto da praça central, pedindo um café e esperando, fingindo ser apenas mais uma viajante, cansada. A melodia de Juvenal era pura alegria nordestina, misturando forró e repente com uma energia contagiante, e rapidamente uma pequena multidão de curiosos e compradores se formou. As moedas começaram a cair no chapéu, e Juvenal sorria, sentindo-se em casa naquela vida de poucas posses e muita música. Tudo ia bem, até que um homem de terno, sério e de óculos escuros surgiu na beirada da roda. Ele não parecia um morador local, e seu olhar era frio, vasculhando a praça com uma precisão que incomodava Ana profundamente. O homem de terno chamou um dos vendedores de banca e cochichou algo, apontando sutilmente para Juvenal com um movimento de cabeça.
Em minutos, o vendedor se aproximou pedindo educadamente para o músico se retirar, porque a prefeitura não permitia apresentações sem licença. Juvenal tentou argumentar, mas a pressão era forte, e ele sentiu que a desculpa não era sobre papelada, mas sobre ordens vindas de longe. Ele recolheu o chapéu, o pouco dinheiro conseguido mal cobrindo o custo do café de Ana, e a encontrou, com os olhos cheios de pânico. Ana sabia, não era mais uma simples burocracia do interior. João, o ex-marido rico e poderoso, estava usando sua influência para fechar o Nordeste para eles, garantindo que nem um centavo pudesse chegar às mãos de Juvenal. A liberdade que ela achou ter conquistado era uma ilusão custosa. Eles precisavam sair daquela cidade antes do anoitecer, sem dinheiro e sem saber para onde ir, com a ameaça de João se materializando em cada esquina. Ana apertou a mão de Juvenal, decidida. Se a música não abria caminho, a esperteza teria que abrir, e eles teriam que vender a última coisa de valor que restava, o que Ana precisa sacrificar para manter Juvenal seguro e a fuga viva, agora que João está fechando todos os caminhos. Descubra o preço final da liberdade, e se o músico conseguirá proteger Ana da implacável vingança no próximo Corações do Passado. Ative o sino e inscreva-se agora para não perder essa reviravolta. A cidade parecia se fechar, cada olhar estranho era um risco. Ana apertou a mão de Juvenal, sabendo que a viola estava silenciada por um poder que chegava antes deles, transformando a música alegre em crime de rua. Não dava mais para ser honesto, era hora de ser esperto. Ela explicou que tinha uma pequena pepita de ouro guardada, um resto do dote que havia conseguido esconder do ex-marido na confusão da separação. Juvenal não gostou da ideia. Ele protestou dizendo que aquilo era a única segurança, o último laço tangível com o conforto que ela havia abandonado por ele. Mas Ana balançou a cabeça. O sorriso dela era triste, mas firme. Aquele ouro era pesado, disse ela, não pelo valor, mas porque era o último laço com a vergonha de ser a Benedita que vendeu a alma pela família. Ela precisava se livrar do peso para ser Ana de verdade. Ela o convenceu, explicando que o ouro era inútil se estivessem presos ou capturados. A única moeda de troca que importava agora era a passagem para longe, para onde o nome de João não tivesse peso. Encontraram uma ourivesaria pequena, escondida numa rua lateral, que cheirava a fritura e poeira fina. O dono, um velho de olhos desconfiados, pesou a pepita devagar. Sentindo o cheiro da necessidade deles, ele ofereceu uma miséria, bem menos do que o ouro valia. Juvenal quis brigar pela injustiça, mas Ana o segurou pelo braço. Era pegar ou ficar. Sem nada. Eles pegaram o dinheiro sujo, sentindo que tinham trocado o último pedaço de segurança por apenas alguns dias de fôlego e incerteza. O plano era simples e desesperado. Sumir no sertão e ir para onde a poeira cobria a influência dos poderosos. O destino escolhido foi Milagres do Norte, um lugarejo quase imaginário. Com o dinheiro recém-adquirido, compraram passagens para o ônibus mais demorado e desconfortável que encontraram, um veículo velho que prometia 3 dias de sacolejo. Enquanto esperavam o embarque, com as mochilas nas costas, Ana sentiu aquele arrepio gelado. Na porta da rodoviária, o homem de terno escuro, o mesmo que havia calado Juvenal na praça, observava a fila com a paciência de um predador. A traição do terno era a prova final que João não desistiria. Eles entraram no ônibus, olhando para trás pela última vez. O sertão era o último refúgio, mas se João já sabia o destino, a liberdade deles estava por um fio. Será que a força do sertão e o amor simples de Juvenal são suficientes para quebrar as correntes invisíveis do ex-marido rico? Descubra quem vencerá essa caçada implacável no próximo Corações do Passado. Ative o sino e inscreva-se agora para não perder essa reviravolta. O ônibus velho tossia e balançava, engolindo a poeira vermelha do sertão.
um dragão de metal que prometia levá-los para um lugar onde o nome de João fosse apenas um sussurro. Ana se aninhou no ombro de Juvenal. O cheiro de diesel e suor lhe parecia menos repulsivo do que o perfume caro que usava em sua vida anterior. O medo ainda estava lá, mas era diferente. Um medo livre, que vinha da escolha e não da obrigação. A pepita de ouro tinha sumido, transformada em notas amassadas que, surpreendentemente, pareciam mais leves em sua mão do que o metal reluzente. Aquele dote era um afardo, um grito silencioso da vergonha que a família Benedita a fizera carregar. Juvenal observava a paisagem fugir pela janela. Ele estava tenso, mas tentava sorrir para Ana, prometendo que a viola voltaria a tocar logo assim que chegassem em Milagres, onde ninguém perguntava de onde vinham ou quem eles eram. O primeiro dia se arrastou em calor e silêncio. A noite trouxe um vento seco e a promessa de que estavam realmente longe, atravessando divisas estaduais que pareciam muralhas contra a influência do ex-marido. Eles dividiram um pedaço de rapadura e água quente, a comunhão da miséria, criando um laço mais forte do que em qualquer luxo. Ana se sentiu mais esposa de Juvenal ali, naquele aperto desconfortável, do que jamais foi ao lado de João. Mas na madrugada do segundo dia, enquanto o ônibus parava em uma parada remota para reabastecer, um farol cortou a escuridão de maneira muito limpa, muito forte para ser dali. Juvenal arregalou os olhos. Não era qualquer carro, era um modelo importado, preto, que não pertencia àquelas estradas. Era o carro de luxo que ele vira parado perto da ourivesaria. Ana sentiu o estômago gelar. João estava jogando xadrez com eles, e cada passo que davam era previsto. A pepita de ouro não comprara liberdade, mas sim tempo para que o capanga o seguisse até o fim da linha. Milagres do Norte era, na verdade, a armadilha final, um canto onde poderiam ser encurralados sem testemunhas. Eles precisavam descer, ali, naquela parada, antes de serem entregues nas mãos da vingança. Sem pensar duas vezes, Juvenal pegou as mochilas e, num movimento brusco que assustou os poucos passageiros, puxou Ana para a porta. Eles saltaram para a noite, enquanto o ônibus voltava a ganhar velocidade, caindo na terra quente e cheia de pedras. A dor do impacto mal registrou. Agora estavam na beira da estrada, no meio do nada, com o barulho distante do motor do carro preto se aproximando. A escuridão era a única proteção. O peso do nome Benedita e a fúria de João os haviam encurralado. Sem dinheiro, sem destino e com a perseguição à vista, o único caminho era o sertão intransitável. O que Ana e Juvenal farão agora, sabendo que o sertão é a última fronteira entre o amor e a captura? Descubra se eles sobreviverão ao deserto e à fúria do homem mais poderoso do Nordeste no próximo Corações do Passado. Ative o sino e inscreva-se agora para não perder essa reviravolta. O impacto da queda os deixou sem ar, mas o motor do carro preto, cada vez mais nítido, era um desfibrilador de adrenalina. A poeira que subia na estrada era a prova da velocidade do perigo e da certeza de que haviam sido alcançados. Juvenal agarrou a mão de Ana, a mochila pesada batendo nas costas. Não havia tempo para chorar ou hesitar. O asfalto era a armadilha. O sertão espinhoso era o refúgio, por mais louco que parecesse. Ana, que só conhecia seda e carpete, agora tinha a terra seca e as pedras irregulares sob seus sapatos finos. Ela olhou para o nada e, pela primeira vez, a vida simples que Juvenal lhe oferecia parecia um tesouro inestimável. Eles atravessaram correndo a faixa de asfalto e mergulharam no matagal fechado, a caatinga. Os galhos secos rasgavam suas roupas e ele, mas o barulho do motor parando atrás deles era a música do terror que os impulsionava. O capanga, um brutamonte silencioso conhecido apenas como Sombra, desceu do carro. Ele viu a poeira e as
Pegadas frescas que saíam da beira da estrada. Os pombinhos fugiram, pensou ele, sorrindo de forma fria. A sombra não se preocupou em correr. Ele conhecia o sertão. Sabia que a sede e o medo fariam o trabalho de guia. Ele pegou uma lanterna forte e começou a caminhar metodicamente, observando o rastro deixado por dois corpos que não conheciam a aspereza daquele chão. Ana tropeçou de novo, o tornozelo doendo. Juvenal a levantou e a puxou para trás de um arbusto retorcido. Ele sussurrou que precisavam se separar da estrada, ir para onde nem jumento conseguiria passar. Ele lembrou a Ana que a busca não era pelo dinheiro perdido, mas pela honra de João pisada em público. João faria questão de que eles pagassem cada centavo da humilhação com sofrimento e não com notas. Usando o estojo duro de sua viola, agora vazio de instrumento, Juvenal afastou alguns galhos mais agressivos, abrindo uma trilha improvisada. A música tinha se tornado um escudo contra a perseguição. O tempo voou, e a madrugada trouxe o primeiro. Sinal da sede avassaladora. A boca de Ana estava seca como palha. Eles não tinham água e, pior, não sabiam para onde estavam indo, apenas para longe da sombra e de João. Quando o céu começou a clarear, expondo o cinza e o marrom da paisagem desértica, Ana sentiu o pânico real. Eles estavam nus contra o sol e a vista privilegiada do capanga, que agora podia caçá-los à distância. No meio da vastidão, Juvenal estacou. Um som distante, mas inconfundível, cortou o silêncio da manhã. O latido seco de um cão de caça. Presos entre a fúria do ex-marido e a crueldade do sertão, o destino de Ana e Juvenal agora dependia de um milagre. Conseguirão eles despistar o cão e o capanga na paisagem mais hostil do Brasil? Descubra a luta desesperada pela sobrevivência no próximo Corações do Passado. Ative o sino e inscreva-se agora para não perder essa reviravolta.